Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais uma live desse movimento das 14 horas e 1 minuto aqui pelo Instagram. Se você está vendo gravado também, talvez você esteja vendo essa aula aqui no YouTube depois no gravado, já deixa o gostei aqui, deixa o seu coraçãozinho se você está assistindo ao vivo, deixa o joinha se você está assistindo no gravado aí. Você pode deixar comentários de sugestões de próximos temas de aulas. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial que vai falar pra gente sobre como ela ajudou os seus clientes a vencerem os seus medos, os seus traumas e como você também pode começar a vencer os seus medos, os seus traumas e ressignificar essa história. Só para saber aqui, quem tá ao vivo, você tem algum medo que paralisa você? Escreve nos comentários, sim, eu tenho algum medo que me paralisa. Escreve não, eu já estou livre desses medos, se for o seu caso. Estou livre desses medos, escreve se for o seu caso. É interessante entender que os nossos medos servem para nos proteger até certo ponto. Só que se eles começam a ser, de certa forma, exagerados, se tornam fobias e começam a travar a nossa vida, começam a limitar o nosso potencial, os nossos resultados. E, pessoal, escreve aqui nos comentários. Se você tem algum medo que trava você, fala. Você pode até escrever, se você quiser, para entender mais sobre os medos que você tem. Hoje, quem vai ajudar a gente a entender mais sobre isso é o Márcio. Ele é membro do Movimento Transformacional e ele vai compartilhar na prática como ele ajudou pessoas a vencerem esses medos que as travam. Beleza? Se eu tiver, não me deparei com ele. Tem gente que falou aqui, tenho sim, não consigo ir sozinho a uma arrecada ao... E não deu pra ver aqui, E teve outras pessoas que falaram assim, sim, eu tenho. A galera tá falando. E tem gente que falou assim, eu já tô livre deles. Parabéns, quem conseguiu ir pro seu próximo nível. E é interessante entender isso. O medo paralisante, ele é ruim. Mas o medo que eu digo, nós temos esses dois tipos de medos. Aquele medo que eu não vou morrer se eu fizer. E aquele medo que nos protege, que é aquele medo que pode agredir a minha vida. E esse é bom que você tem. Exemplo, se tem um local onde eu posso cair dali e acontecer um acidente, é bom que eu tenha medo para que eu não caia e que não aconteça o acidente. Só que agora, mesmo sem eu estar próximo do lugar e eu já começo a sentir a perna tremendo e sentindo a mão suando e começo a ficar com medo de sentir medo, aí eu já preciso de ajuda, porque aquilo está me limitando. Talvez eu não estou conseguindo nem ir no prédio, no lugar mais alto, que aquilo está me limitando mesmo, que não tenha praticamente a menor chance de acontecer um acidente. Eu estou seguro. O medo, ele serve para nos proteger. Só que o medo exagerado, ele serve para roubar o nosso potencial de sermos aquilo que nós somos verdadeiramente em nossa essência e usar todo o nosso potencial a nosso favor. E, pessoal... se vocês desejam saber mais sobre isso, quem vai falar vai ser o Márcio, ele vai trazer vários conteúdos muito ricos aqui nessa aula. Mas antes de chamar o Márcio, eu quero convidar você a pegar esse aviãozinho e compartilhar com a pessoa que talvez tenha algum tipo de trauma para ressignificar, que talvez tenha algum tipo de medo para ressignificar. Pega esse aviãozinho aqui e manda para 3 pessoas, ou alguém só que goste desse assunto, talvez alguém que trabalha na área do desenvolvimento humano, que gosta de estudar sobre a mente humana, sobre o cérebro, sobre essa questão de usar o nosso potencial a nosso favor. Compartilhe com as 3 pessoas, beleza? Vai no aviãozinho aí. Agora, pessoal, olha que legal. Nós falamos aqui de medos. Vamos pensar sobre possíveis medos para que talvez você se identifique ou alguém se identifique com algum deles. Tem o medo de fracassar, o medo de não ser suficiente. Aqui tem pessoas que se paralisam por isso. Tem o medo de ter sucesso, de ter resultado. Por exemplo, às vezes algumas pessoas têm o medo justamente de, e se eu conseguir? O que pode acontecer comigo? Tem o medo de dirigir. Quem conhece pessoas que têm medo de dirigir? Quem conhece pessoas, o cara sabe dirigir ou ele tem potencial para poder dirigir, ele tem a capacidade física para poder dirigir, mas na hora que, entra no carro ali, ele começa a travar. Quem conhece alguém que tem medo de falar em público, de se expressar e trava na hora que vai se expressar em público? E fala, eu gostaria tanto de poder me expressar melhor. E o quanto isso limita o potencial de uma pessoa? Quem conhece alguém que tem medo de água?
Às vezes a pessoa tem medo de nadar, medo de águas profundas. Quem conhece alguém que tem medo de sentir medo? Quem conhece alguém que fica, caramba, qualquer lugar eu posso ficar medo de sentir ansiedade? Quem conhece alguém assim? Quem conhece alguém que tem medo da morte? E agora, olha que interessante, aquilo que nós falamos lá atrás. O medo que nos protege é bom. O medo ruim é aquele que nos paralisa. O medo ruim é aquele exagerado. E nós vamos entender mais sobre isso e falar sobre esse assunto. Eu vou chamar o Márcio para compartilhar histórias aqui de como ele ajudou a ressignificar isso. Por exemplo, a Lenita falou, olha, eu tenho medo de falar em público, medo de dirigir, a Maristela falou, medo de mudanças, aqui a Jéssica falou. Então, tem vários tipos de medos. E quem sabe, hoje, com a história do Márcio, você pode entender mais sobre os seus e trabalhar nessa ressignificação. Márcio, você está por aí? Estou te chamando aqui para entrar ao vivo. Entra aí e vamos junto. Opa! E aí, Romani? E aí, meu amigo? Como tá as Boa coisas por aí? tarde. Graças a Deus, tranquilo. Boa tarde aí, boa tarde a todos. É um prazer aceitar esse convite seu para a gente estar falando um pouco, né, com essas pessoas que já estão aí e dizer a satisfação e o prazer que eu estou hoje por esse convite seu. Obrigadão mesmo, espero que a gente possa conduzir, né, essa live aí durante essa 1 hora e trazer isso aí para esse povo. Opa, seja muito bem-vindo aí, Márcio. E Márcio, vamos entender, eu vou te perguntar mais sobre como você ajudou as pessoas que você vem atendendo por aí, mas antes disso, eu quero conhecer mais o Márcio, porque eu tenho certeza que a sua história pode ajudar a inspirar outras pessoas. Me fala um pouquinho, como que foi que o Márcio conheceu o movimento transformacional, essa nossa metodologia de hipnose transformacional? Como que foi quando você falou, cara, eu vou dedicar, eu vou acreditar que eu posso ajudar pessoas com isso? Me conta um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho quem é o Márcio. Olha, Romani, começando, eu vou falar sobre minha superação. É, eu nasci, sou caçulo de 11 irmãos, a gente morava na roça, e ao decorrer do tempo eu mudei para uma roça aqui, talvez vocês vão escutar galo cantando, cachorro latindo, é normal, tá? E o que acontece? Eu com meus 18 anos, eu fui gari, varri rua aqui onde eu moro por 5 anos, e devido a esse trabalho na rua eu perdi minha voz, e fiquei 3 anos sem conversar. E com isso aí, me levou para a área da saúde. Nesse período, eu descobri que minha mãe estava com câncer de mama e foi uma luta, porque eu não sabia falar, não sabia andar em Belo Horizonte, e, apesar de um caderninho você anotando, e fui crescendo a respeito disso. Aí, quando a minha mãe estava bem, eu fui para a área da enfermagem, fiz técnico de enfermagem, instrumentação cirúrgica, e em 2017 descobri que minha mãe tinha voltado com metafióceas. Aí eu não pensei duas vezes, sem medo de arriscar, eu larguei tudo e voltei aqui para minha casa para me cuidar da minha mãe. Os médicos tinham me dado 3 meses de vida para ela e com 3 meses, graças a Deus, ela vai para 4 anos que minha mãe superou isso. Foi um processo difícil, quando tinha 6 meses ela entrou em coma aqui na minha casa, ficou sob meus cuidados, tudo, e ela voltou. Hoje minha mãe faz comida, anda dentro de casa normal e, como disse, está em tratamento de quimioterapia, mas a superação é muito grande. E o medo, se você tivesse medo, poxa, eu estava ganhando super bem, eu trabalhava em 3 empregos. Trabalhava à noite na resgate, de dia saúde mental, dia de folga freelance de cirurgia. No local que eu trabalhava, eu vi que eu estava ficando doido, largar tudo para voltar para a roça, que não era hora. Mas eu falei, poxa, eu vou curtir minha mãe. O tempo que tem é o tempo que eu vou estar com ela. O que adianta eu cuidar de outro paciente e deixar ela na mão de qualquer pessoa? E aí, nesse período, eu fui para a área da massoterapia. Aí, fiquei 2 anos só dentro de casa com a minha mãe. Depois, eu comecei a fazer uns cursinhos aí na área da massoterapia. E foi um primeiro desafio conquistar paciente para a massoterapia. Porque aonde que eu moro é uma cidade pequena, tem muito preconceito, entre aspas, de massagem, não sabe o poder da massoterapia na vida da pessoa. E aí eu fui conquistando. Pouco a pouco, comecei a trabalhar numa cidade que chama Itaverava, Santana dos Montes, Conselheiro Lafayette, atendo em Belo Horizonte. E meu nome foi crescendo através da massagem. E através disso veio a pandemia. Me deu aquela rasteira, o medo falou mais alto. Eu atender algum paciente com os vírus
e através disso trazer os vírus para dentro da minha casa, pois a minha mãe estava lutando com câncer e com muita superação. E você imaginar, poxa, eu atender um paciente e se trazer a situação seguir outro caminho. E aí eu fiquei sem ganhar. E quando eu vi a propaganda sua, foi, se eu não me engano, foi no Instagram mesmo que eu cheguei a ver, eu já atendia paciente com hipnose, com uma técnica minha, sem saber que eu estava trabalhando com hipnose. Eu usava isso muito e imaginava que eu estava fazendo o quê? Estilo uma higiene mental. Porque eu conduzia o paciente para uma floresta e aquilo ali eu vinha ajudando várias pessoas através da. Opa, Márcio, você tá por aí? Deu uma travada aqui, sua história estava muito boa de ouvir. Márcio, aqui deu uma travada, não sei se foi o meu, se foi o seu. Aqui, aqui. Sua história estava muito legal de ouvir. Olha que incrível isso, gente. Quem está se inspirando e aprendendo com a história do Márcio? Caiu lá um pouquinho, mas ele já deve estar voltando. Assim que. Lorena, você me ajuda a avisar ele fazendo favor, para assim que ele voltar, ele solicitar para entrar. Solicitando aqui. Olha que história fantástica. Ele trabalhando como gari, ele perde a voz. Olha isso, gente. A mãe com câncer, imagina isso. Ele começa o trabalho, quando as coisas começam a caminhar, ele larga tudo para cuidar da mãe dele, porque vida a gente tem uma só. Olha que interessante a história que ele está compartilhando, e eu não sei se vocês perceberam, olha como o Márcio está falando. Imagina, ele não conversava. Márcio, se você estiver por aí, ó, tô tentando te chamar ao vivo, tenta sair e entrar de novo, Márcio, fazendo favor. Sim, mas não tá, quando eu convido ele tem que aceitar lá do outro lado. É só ele aceitar lá do outro lado. Eu já fiz o convite aqui. Márcio, só você aceitar e entrar aí ao vivo. Ele tá conversando muito bem. Olha que incrível. Oi. Parou em Ô qual parte, Mar, Romani? você falou que você Oi. largou tudo e voltou pra. Opa, aí, beleza. Tô te ouvindo. Opa, tá dando umas travadinhas aqui, mas vai dar certo. Tá, tá, tá. Às vezes você conseguir, eu não sei. Voltou. Larguei tudo e voltei pra roça, né? É. Então, aí eu larguei E, tudo para e cuidar. 4 anos já dos 3 meses que o médico deu. Isso. Aí com isso aí eu larguei tudo, voltei e fiquei 2 anos, só mesmo cuidando da minha mãe aqui em casa. E aí nesse período entrou a massoterapia na minha vida. Comecei com os cursos e divulguei meu trabalho. Por eu morar num lugar pequeno, foi bem complicado ter os primeiros pacientes, por causa do preconceito que tinha através da massagem. Eles não sabiam o poder que a massagem traz para ajudar o paciente. E aí veio a pandemia, foi outra rasteira, larguei tudo de novo, com medo de trazer os vírus aqui para dentro de casa. E aí foi quando eu vi um anúncio seu, do curso que ia ter gratuito em abril. E como eu já atendia paciente com hipnose sem saber que eu trabalhava com ela, aí eu interessei muito, Romano, em que? No seu certificado, porque, poxa, eu identifiquei as primeiras vezes que eu vi você fazendo propaganda, eu falei, poxa, eu trabalho com isso sem saber, eu quero certificar desse cara, porque eu não imaginava o poder que o Instituto Romano traz, a qualidade de vida que a gente passa a ter, que está aí dentro, dessa biblioteca aí dentro aí do Instituto Romano. Aí eu peguei e entrei, né, para me pegar aquele primeiro certificado. Hoje eu já estou com os 4 certificados aqui em casa, do Instituto Romano. Tem a carteirinha aí que você é sócio do Instituto. E isso aí mudou pra caramba a minha vida. E com poucos meses eu, eu consegui já pagar o investimento que eu fiz aí. Comecei a ajudar pessoas de vários lugares aqui do Brasil. Tem pacientes de Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, BH, Congonhas e daí por diante.
E aí você aprende a ver essa qualidade de vida que você pode ajudar os outros. E hoje eu olho muito isso, porque para mim que perdi a voz no passado, que fiquei 3 anos sem conversar, onde as minhas mãos não conseguem chegar através da massagem, já entra a minha fala com hipnose para a gente dar essa qualidade de vida para muitas pessoas. E em relação ao paciente, uma paciente E, que me deixou assim uma marca bem legal, Romano. peraí, que eu quero fazer. Que eu quero compartilhar um pouco mais e até para entender mais a história. Márcio, olha que legal isso, gente. O Márcio, por sofrer traumas, por coisas que aconteceram na vida dele, ele ficou sem falar. Ele entrou num estado de hipnose, hoje ele sabe disso, que naquele momento a voz não saía. E aí depois ele foi saindo para entrar em outros estados de hipnose, que a voz começa a sair quando ele foi buscando autoconhecimento e assim por diante. Ele focou em ajudar a mãe dele, passou por desafios, só que ele transformou esses desafios em força para fazer melhor. E mesmo na situação que veio a pandemia, ele foi um cara que falou, cara, como que eu vou fazer desse limão a limonada? Como que eu vou pegar o que tem aqui para gerar valor para as outras pessoas se eu não consigo mais usar as mãos porque eu não quero passar o vírus para minha mãe da forma que eu estava usando antes, o que eu posso fazer? Aí veio a hipnose transformacional. Mas eu quero entender um pouquinho mais, Márcio. Por que que você, mesmo tendo feito o curso gratuito, que eu ofereci o curso gratuito, que nem curso pago oferece o que a gente oferece dentro daquele curso gratuito, você sabe disso? E por que que você falou, mesmo recebendo uma formação, recebendo o primeiro certificado, por que que você decidiu, eu vou entrar para o movimento transformacional e eu vou continuar aí dentro dessa família? Me conta um pouquinho, o que que te fez tomar a decisão ali? Olha, Romano, o curso gratuito você já acrementa para quem quer trabalhar, você já, como se diz, você já qualifica a pessoa para o mercado de trabalho. Mas só que eu queria mais, porque eu espelhei muito em você, de quando você fala que você vendia picolé na rua. E aquilo ali, olha para você, você vendia picolé para você ajudar você dentro de casa e isso aí se transformou nessa pessoa que você é hoje. E dentro do movimento transformacional a gente tem uma biblioteca. Você se tem dúvida, não precisa nem de você perguntar outro, como se diz, colega aí, colega de missão, porque se você olhar aqueles vídeos seus, já te encaixa tudo na direção que você precisa. E através você passa a receita do bolo, mas depende de mim colocar a minha essência. Porque se você pegar uma técnica sua, você pode direcionar a pessoa em vários caminhos, Romano. E é por isso que eu quis, porque eu queria ficar mais perto de você, porque quem veja você falando, a pessoa, a aparência sua de um cara novo, não imagina a imensidão que você carrega aí dentro de você. Porque você pensa muito, Roma, não tanto no dinheiro, mas você pensa em ajudar. E agora eu ia deixar para o final, mas eu já vou te falar uma coisa. Você, Romano, imagina agora aquela primeira sessão de hipnose que chegou na sua vida. Volta lá no seu passado, quando você começou. Você tinha noção que estava sendo julgado uma sementinha aí dentro do seu peito, estava sendo julgado uma semente na qual ela ia germinar e você ia se transformar nessa árvore que você se transformou hoje. Como tem aquela técnica jardim de folhas, Romano, imagina agora você sendo aquelas folhas que era agarrada naquela árvore, aquela semente que caiu aí dentro do seu peito, que começou a germinar e você imaginando o tanto de gente que você poderia alcançar, porque você sozinho não dá conta. E através daquelas folhas secas o vento leva. E como ela levou aquelas flores que você foi construindo aí dentro, foi jogando para o mundo, não só aqui no Brasil, mas para o mundo, a sua essência, esse poder seu de transformar a vida. E olha onde que ela foi cair, aqui na gente. E a gente, como membro do movimento transformacional, que a gente sendo membro, a gente está ajudando a você a divulgar esse trabalho. A gente está ajudando a você a chegar muito mais longe do que você queria, porque sozinho você não consegue. E cada paciente que a gente vai atender e você veja um sorriso no rosto deles, a leveza, a gente está levando o quê? A essência do romance. Porque foi através de você que a gente conseguiu direcionar esse caminho aí, através desse movimento transformacional. Eu quero te agradecer muito pelas palavras, Márcio, e dizer que o mérito é seu e você pode ter certeza que eu fico muito grato de ouvir isso e saber que tem pessoas aí na sua cidade recebendo ajuda, como você, como um parceiro de missão. Quem não sabe disso,
os membros do movimento transformacional, eu olho para eles não como alunos, mas como membros mesmo, como parceiros de missão. E você pode ter certeza que eu aprendo muito com o Márcio, eu aprendo muito com cada uma das pessoas. Eu acredito muito nessa ideia. Sempre que passamos, deixamos um pouco de nós e levamos um pouco do outro. E eu sempre penso em como que eu posso deixar coisas boas, deixar melhor do que estava. E Márcio, eu quero te agradecer. Você falou que está atendendo pessoas em vários lugares do Brasil. Eu não conseguiria chegar nessas pessoas que você está chegando se não fosse por você. Tem pessoas que estão nessa live que talvez não estariam aqui hoje se não fosse por você. Então, quero te agradecer. Essa mensagem chega a mais pessoas, é o poder do um. A gente não precisa pensar em mudar todo o planeta de uma vez só. Mas se eu começo a me transformar, e aí eu começo a iluminar, e de repente eu dou o direito para algumas pessoas que estão ali também serem luz e acender a própria luz, que é isso que aconteceu com você, que história maravilhosa. Você falou, eu saí de uma situação que eu já vendi picolé na rua, quem conhece a minha história sabe disso, e o Márcio, imagina isso, ele foi gari, ele teria 1000 desculpas para falar que não dá certo para ele. Ele mora numa cidade do interior também, e sai de uma situação de gari de rua. E me conta um pouquinho aqui, como que foi, quais que foram os desafios para você conseguir fazer a sua inscrição? Teve algum desafio lá? Como que foi na hora que você pensou assim, cara, eu vou dar um jeito? Como teve algum desafio? Porque pode ter alguém que depois vai pensar assim, nossa, eu gostei, porque eu entrego um curso gratuito completo, com certificado, o Márcio sabe disso, mas pode ser que algumas pessoas depois vão querer saber do movimento transformacional. E pode ser que algumas pessoas vão passar por esse desafio. O que você tem para falar para essas pessoas e me conta um pouco do que você fez? Não, com certeza, Romani. A gente terminou o curso gratuito em abril. Se eu não me engano, foi uma das últimas semanas de abril, né? Ou penúltima semana, se eu não me engano. E aí eu fiquei muito na dúvida se eu entrava, porque, igual eu te falei, eu estava praticamente sem ganhar quase, por causa da massoterapia, estava muito parado, atendendo só um ou outro paciente aqui na minha casa, gente assim que a gente já conhece. E você pensar, poxa, para você tirar esse dinheiro, para você pagar, eu não gosto muito de pagar muita coisa prestação, porque vai gerando aquilo ali, a preocupação por mês. Se eu tiver condição, vai à vista, se não tiver, fica sem. E aí eu conversei com você e na mesma hora você me respondeu, Romano. E aquela forma que você me respondeu, foi assim, poxa, ele... Aí eu até pensei, eu falei, cara, esse cara aí, ele é hipnoterapeuta, ele tá jogando ideia, vai hipnotizar a gente pra gente entrar naquilo ali. Aquela forma, assim, que muita gente pode pensar isso. Mas não, você tá ali, você joga muitas possibilidades da pessoa entrar pro movimento, por quê? Chega num ponto a pessoa já não dá conta. Aquele curso gratuito, se você já não tem um dom para você seguir, inventar sua própria receita, você tem que procurar ajuda. E dentro do movimento aí, você encontra essa ajuda. Contra as pessoas, parceiro de missão aí, que você tem dúvida de alguma coisa, está sempre pronto a ajudar a gente. E não só eles, você, como a Sara, a Lorena, está sempre aí à disposição da gente. Isso aí vai abrindo um leque enorme. Porque hoje, Romani, você vê a sensação de perdas. O medo da perda está tomando conta de muita gente. Quantas pessoas que teve uma perda de ente querido não sabia como lidar com aquilo. E veja que a situação não está dando conta de seguir sozinho. Cara, esse dinheiro que você paga para entrar aí não tem preço. Porque você rapidinho, você recupera ele através de paciente. E você recuperando ele, você tem a chance de você ajudar muitas e muitas pessoas. Gente que você nem imaginava. Quando eu entrei para ele, eu tive um pouco de medo. Eu falei, poxa, eu tenho esse sotaque meio estranho de roça, não falo as coisas certinho, falo com bastante erro, mas eu parei e pensei, poxa, eu já sofri com isso no passado, dos outros falar de você não conversava direito, que você lidava com pessoas importantes e você falava um pouco errado. E com você não, eu via o estilo seu, o jeito seu, e você transmite essa confiança pra gente, que não importa se você está falando tudo certinho, Romano. O importante é a mensagem e os outros entender o que você quer dizer, o que você quer conduzir a pessoa. E no começo foi bem difícil para mim entrar, e logo depois que eu entrei, não cheguei a te falar, uma pedra aí quebrou bem meu carro, tive um prejuízo de quase 6 mil com o carro. E aí eu pensava, gente, o que eu fui fazer? Entrar para esse movimento? Gastei esse dinheiro praticamente à toa, agora eu estou precisando. Mas rapidinho, como diz ele, lá em cima deu a luz e arrumou esse paciente para mim.
e me direcionou nisso aí. Hoje, graças a Deus, voltei a ficar tranquilo de novo e com essa expectativa imensa de, principalmente através dessa live aí, eu sei que muita gente vai ficar com curiosidade de saber como funciona o tratamento com a hipnose, que não é uma hipnose qualquer, né? É hipnose transformacional. E um detalhe, Romano, como você ajuda tantas pessoas com esse curso gratuito. Hoje eu tô aqui também e eu quero ajudar de uma certa forma. As pessoas que vê essa live, igual você mencionou que ela vai ficar gravada, não importa se é hoje ou amanhã, mas viu essa live, sentiu que tá pesado esse medo, essa angústia de caminhar sozinho. Cara, se quiser contar comigo, quiser contar com a minha mão para levantar essa pessoa e ajudar ela, eu vou dar 50% de desconto nos atendimentos das pessoas que quiser que eu seja terapeuta delas. Porque como você está dando gratuito, eu quero ajudar mais gente. E dessa forma eu vou dar esse desconto aí. Porque sozinho, cara, a gente não faz nada. Mas se tiver a ajuda de todo mundo, a gente vai longe. Igual você tá indo, cara. Muito bom, Márcio. E ó, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Márcio, como que é seu Instagram, Márcio? Para o É pessoal que quiser. Márcio, Márcio Pedro, 4157. Márcio Pedro 4157. Eu vou deixar na descrição para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Márcio. E Márcio, olha que interessante isso. É, o Márcio, para quem não viu a história dele do início, ele chegou a ficar sem falar. E isso é uma coisa chamada psicossomatização. O que é isso, gente? É basicamente quando acontece algo e emocionalmente eu não estou preparado para lidar com a situação, eu somatizo aquilo no meu corpo. Quem aqui, por exemplo, quem aqui já sentiu dor de cabeça? Parece que do nada. Quem já sentiu dor de cabeça, cara, ou melhor, para explicar mais claramente, quem já sentiu dor de cabeça quando estava estressado? Você falou, cara, hoje teve um dia difícil e aí minha cabeça começou a doer. Quem já passou por isso? Quem já passou por situações assim? De ter um dia difícil e a cabeça começar a doer? Quem já passou por isso? Digita aí eu, se alguém já sentiu dor de cabeça quando estava estressado. Ó, a Maria falou que já, uma galera aqui falou que já. Ó, por que eu estou compartilhando isso? Porque da mesma forma que se você passa por um dia difícil, pode ser que sua cabeça comece a doer, existe outras possibilidades de psicossomatização. Às vezes é uma dor crônica, às vezes a perca da fala até. Às vezes a visão começa a embaçar. Quem viu aqui a live com a Iane, viu que a Iane conseguiu ajudar uma pessoa a conseguir enxergar melhor, porque aquilo era uma somatização emocional. Quer dizer que todo caso é assim? Não. Nem sempre. Pode ter parte que não é só emocional. Mas você percebe que ao melhorar as emoções, você consequentemente traz várias melhoras também para o físico da pessoa. Por exemplo, olha, quem diria que o Márcio estaria fazendo uma live falando do jeito que ele está falando. Olha que legal isso, gente. E olha quantas E pessoas, né? Dor de eu tô, barriga. e eu tô olhando aí, é muita gente aí que me conhece, que tá aí nessa live, que sabe do que eu passei na época, Romani. Porque na época eu tinha parado de estudar, eu estava fazendo o ensino médio de novo, quando eu voltei, quando eu fiquei sem fala. E aí nesse período fui em vários médicos, eles falavam que não tinha mais jeito, que eu ia ficar mudo, porque o caso meu foi a poeira da rua e aqueles remédios mata-mata. E aí eu tive essa lesão nas pregas vocal e no sangue e no pulmão na época. E eu emagreci pra caramba e foi uma situação assim que durou esse tempo e quando eu mais precisava da minha voz para me acompanhar minha mãe no hospital, aí andar em Belo Horizonte por ser uma cidade grande e você com aquela incerteza da doença que você não tinha nenhum quase conhecimento em relação ao câncer e você chegar e você ir para uma cidade grande e simplesmente ter que se virar. Muitas vezes eu levo isso pro lado engraçado, sabe? Porque se eu vi os outros, eu tava conversando com você, os outros ficavam, tá, uhum. Eu sabia que a pessoa não entendeu nada. A única coisa que eu fazia era olhar pra sua cara e começar a rir de você, porque eu vi que você não entendeu. E um grande erro que muita gente comete é se ver a pessoa que não fala, achar que a pessoa é surdo. Porque nesse período eu ouvia tanta coisa, Romano, que se você tivesse fala, você poderia talvez defender o que você estava ouvindo das pessoas falar de você. E simplesmente você simplesmente tinha que calar e fingir que não estava ouvindo. Porque, e com isso, quando eu voltei, você aprende a ver o mundo de outra forma. Você aprende a olhar olho no olho da pessoa. Porque o olhar da pessoa, o jeito da pessoa te fala muito mais que 1000 palavras.
porque a pessoa transmite o que ela sente através do olhar. Isso aí, quando eu fui para a massoterapia, o professor meu, fui fazer um curso de liberação de neurofacial, ele até brincou comigo se eu era normal, porque tinha que ficar palpando aqueles pontos. E eu só olhava pro olho da pessoa e já ia direto naquele ponto. Por quê? Porque eu aprendi a ver a vida diferente, eu aprendi a observar você com os olhos que talvez uma meditação de vários anos a pessoa consegue chegar. E eu não tive isso. Eu tive esse período sem fala, para quê? Para me aprender a observar as pessoas e passar a observar o meu redor. E você aprende a valorizar muito mais a sua vida e a vida dos outros. E através da hipnose, cara, e você complementando isso, a hipnose e a massagem, os resultados com o paciente, como se diz, está sendo muito positivo. E qual que é a diferença, por exemplo, da hipnose para a hipnose transformacional e como você utiliza essa metodologia transformacional nos seus processos de massagem? Compartilhe um Olha, pouquinho. que acontece? Eu gosto de quê? Conhecer o paciente primeiro. Conhecer de que forma? Através da mão, do toque. Você tocando o paciente, você fazendo a massagem, você já está observando em qual área da vida dele ele precisa trabalhar. Se é a área emocional, se é a área psicológica. E a hipnose transformacional é igual você falou, a gente não está amarrado naquela técnica. Você sabe a técnica, você sabe como conduzir o paciente para ter uma vida melhor. E você pode usar o seu jeito, a sua técnica. E com isso aí, vai abrindo um leque, que quando você termina, você faz. Quantas pessoas que já falou comigo já teve abuso quando era criança, que sofreu abuso de parente, que sofreu muito com isso, não tinha como falar, porque tinha aquele preconceito, aquele medo de contar papai, mãe e apanhar deles, e cresceu com esse medo. Hoje é adulto, não tem um relacionamento legal com o esposo, porque sempre sofre com aquele problema que teve quando era criança. Uma paciente minha, ela tem, se eu não me engano, 26 anos, ela usa vários remédios psicológicos por causa de ansiedade, falta de sono, e o problema dela era o quê? Quando ela tinha 4 anos de idade, a avó dela mandou ela falar com o vô dela que ela não gostava dele. E dela falar que não gostava dele, o cara, ela foi embora para casa dela com a mãe dela, e depois o vô dela ficou internado, ela não teve mais contato com o vô. Aí aquele sentimento dela, ela com 4 aninhos, o que ela imaginou? Eu matei meu vô, porque o meu vô gostava muito de mim e eu falei que eu não gostava dele. Ela esperou passar 22 anos da vida dela, através da massagem, da hipnose. Quando ela fez aquela regressão, quando ela era pequena, ela chorou pra caramba, essa foi presencial. E quando ela voltou, eu usei a técnica da cadeira vazia. Pra quê? Pra ela sentir que estava vendo o vô, pra ela sentir o cheiro do vô novamente. Só você vê como ela chorou, Romane, falando comigo que tinha que perguntar à mãe dela se o vô dela fumava, porque ela sentiu o cheiro do cigarro, aquele cigarro com aquele cheiro de suor. E aí, depois disso, ela conseguiu tirar a carteira, que ela estava levando muito pau, conseguiu tirar a carteira de boa. Por quê? Porque você fez aquela reconstituição, você quebrou aquela crime, aquela casinha de vidro que ela vivia, e ela não tinha coragem de falar, porque ela nem a lembrava. Quantas pessoas que vêm carregando isso de quando queria fazer alguma coisa, ou a mãe ou o pai não deixou, falava que não conseguia, ou alguém da família que estava mais próximo, que poderia incentivar a pessoa, ou através do estudo, ou simplesmente pelo jeito que a pessoa era. Não, você nunca vai conseguir ser alguém, você não pode, porque você, como diz, nasceu na roça, você tem que ficar na roça, você nunca vai conseguir ir embora para um lugar maior, o que você vai fazer? Você não sabe fazer nada. Isso aí vai te travando. E através dessa, como diz, da terapia, da hipnose, você volta lá no passado. E através disso você se torna aquele trauma numa coisa gostosa. Porque você vai vendo a sua superação, você foi capaz de superar aquela dificuldade, você foi capaz de superar, de evoluir no seu dia a dia. Isso E, aí um, através... e uma coisa legal, olha isso. A hipnose transformacional, para quem não conhece, ela usa o não verbal, ela usa o verbal. A hipnose transformacional não trabalha só com a fala, não. Porque talvez algumas pessoas pensam que comunicação é só a fala. Mas a comunicação da hipnose transformacional, ela está totalmente associada, por exemplo, quem trabalha com massoterapia ou qualquer outro tipo, porque você usa o não verbal. Você usa o verbal também, mas você não usa só isso. Você usa os gatilhos externos. Você usa, inclusive, os pensamentos, a comunicação interna.
Comunicação não é só verbal. Comunicação tem o não verbal, tem o verbal, mas tem o interno e tem os gatilhos externos. Isso transforma vidas. E não é pensar em, peraí, eu vou esquecer dos meus problemas, não. Eu vou ressignificar a minha história, para contar uma história mais bonita sobre a minha própria história. E lembra daquilo que eu falei da somatização, que eu dei exemplos aqui? Que quando você trabalha a sua parte emocional, isso reflete até nos seus comportamentos, no seu corpo. Um exemplo, aqui que o Márcio contou. O exemplo, a moça não estava conseguindo tirar a carteira. Ela estava com questões de autoestima. E, de repente, você percebe uma coisa que talvez ela nem lembrasse conscientemente da questão do avô, veio ali naquela cena. Vocês entenderam o que aconteceu? O avô foi internado, só que logo antes dele ser internado, ela falou, eu não gosto de você. Eu não gosto de você de criança. Ela se sentiu culpada, como se ela tivesse matado o avô, mesmo não sendo isso que aconteceu. O simples exercício de trabalhar essa memória para dar um novo significado transforma a vida dessa pessoa de tal forma que, como o Márcio falou, por consequência ela tira a carteira. Por consequência, ela destrava nós, desata nós que estava ali na vida dela. Eu dei esse exemplo, mas o interessante é que a hipnose transformacional, além de trabalhar todas as coisas que aconteceram na história de uma pessoa, trabalha também estratégias para como ela vai lidar. O que ela pode fazer a partir de então? Ela olhando o mundo de forma mais colorida agora, como será a vida dela com o mundo colorido? E o legal é que se torna um estilo de vida. Por exemplo, é um estilo de vida. Isso que o Márcio... Ele começa a viver o estilo de vida transformacional. Não é simplesmente só quando ele está usando a técnica. Se torna uma filosofia de vida. E o Márcio sabe disso. Márcio, que linda essa história. E como você se sentiu quando você recebeu a notícia lá, passei? Como que foi para você? Não, foi bem legal, viu, Romane? É uma sensação, assim, de bem leveza, né? Muito boa. É porque você viu que você se tornou útil na vida dela. E naquela semana que eu ajudei ela, veio um menino aqui trazer a mãe dele pra massagem, e ele foi e falou com a Márcia, não tem alguma coisa que você pode fazer aí pra mim também não? Porque amanhã eu vou tirar a carteira e já levei 5 pau e não tô conseguindo concentrar. Eu sei que eu vou levar de novo, minha pauta vai vencer. E aí eu fiz com ele também no outro dia, a mãe dele, ele me ligando, agradecendo. É uma satisfação muito grande você saber que você está conseguindo ajudar as pessoas. Ajudar de uma forma clara, de uma forma assim que você nem imaginava. E ser tão rápido, né, Romane? Porque as pessoas que estão aqui talvez achem que já tem muito tempo que eu estou aqui no Instituto Romane, que eu estou dedicado mesmo à hipnose, e tem apenas 2 meses. Aquele dia que você me mandou mensagem me pedindo meu número de telefone, que tinha um convite para mim, eu nem acreditei, porque eu falei, poxa, tem quantas pessoas aí dentro do movimento que, como diz, já traz uma cultura tão rica de conhecimento da área, e você me fazer esse convite. E para mim foi um presente enorme estar aqui com você hoje, e lembrando, né, que a gente está junto em setembro também, naqueles 2 dias, e torcendo que chegue rápido o encontro aí presencial em São Paulo, porque eu sei que vai fazer uma diferença enorme na vida da gente. Olha que legal isso, gente. Vocês estão vendo a história do Márcio? E eu quero que você perceba isso. Você está a uma decisão do seu próximo nível. Romane, como assim uma decisão do meu próximo nível? Pode ser uma frase que foi falada aqui, pode ser uma frase que ainda vai ser falada, pode ser um pensamento que você vai ter sozinho na hora que você for no banheiro. Pode ser uma viagem que você vai fazer, pode ser algo que o Márcio falou, pode ser uma ideia que você vai ter aí, hoje, à noite, ou logo depois dessa aula. Mas você está uma decisão de fazer diferente do que vem acontecendo agora. Você quer um exemplo? Esses exercícios que o Márcio fez ali, que ajudou pessoas a tirar a carteira, quanto tempo a pessoa estava se travando? Talvez há anos. E quanto tempo ela demorou para ressignificar aquilo? Nem sempre é simples, nem sempre é fácil, mas é possível. E é possível contar uma nova história. E a mesma lógica o Márcio. O Márcio, ele estava no momento, imagina isso, os desafios emocionais relacionados, por exemplo, o acontecido ali com a mãe, a questão do trabalho, a questão da própria história dele ali, por exemplo, a massoterapia não estava dando para atuar como ele gostaria, os desafios até para ter clientes, veio tudo junto, a pandemia,
E de repente ele encontra uma metodologia, a hipnose transformacional. Em 2 meses, vocês estão vendo isso, gente? Em 2 meses, olha o que ele consegue gerar. E seria possível fazer isso sozinho antes de ter esse conhecimento da hipnose transformacional? Você percebe que, de certa forma, olha que legal isso, gente, que não para em mim, não para no Márcio. Porque olha que essa corrente do bem, que eu digo, esse movimento transformacional acontece justamente por isso. Porque o Márcio, ele começa a incorporar isso na vida dele, ele se transforma, ele se desenvolve, ele começa a sustentar novos resultados, ele atrai pessoas que ele ajuda essas pessoas, essa pessoa depois agradece ele. Você pode ter certeza que o relacionamento dessa pessoa que o Márcio está ajudando melhora. Você pode ter certeza que de alguma forma a vida dessa pessoa pode ser, olha, só o custo para continuar tomando bomba ali, a ansiedade que aquilo trazia para aquela pessoa, e fora essa questão da carteira. Pensa na autoestima, pensa no amor próprio, pensa no peso em relação àquela culpa que ela carregava em relação ao avô. Isso poderia somatizar problemas, não só na carteira, mas podia somatizar problemas no relacionamento e assim por diante. E aí o Márcio chega e transforma. E aí essa pessoa leva essa transformação adiante nos relacionamentos dela. É assim que nós transformamos o mundo. Pode ser uma pessoa de cada vez. E, Márcio, como que foi assim a sua experiência quando você fez uma intervenção, por exemplo, quando você fez um primeiro exercício de regressão com alguém? Como você se sentiu? Compartilha um pouquinho aí. Olha, mano, a primeira que eu fiz antes de eu entrar pro movimento foi... Aí eu fiz ela à noite, se eu não me engano, tinha um colega meu, ele não conseguia dormir direito e eu não sabia por qual motivo. Usava remédio para dormir e aí aquilo ali tava conversando, eu caindo de sono, eu falei, gente, eu vou fazer uma coisa agora que eu nunca fiz. Aí eu levantei, coloquei massagear a testa dele no terceiro olho e simplesmente eu conduzi ele para um estado de hipnose, igual eu te falei que eu fazia sem saber. E através disso ele chorou muito, falou que sentia culpado, que a mãe dele tinha suicidado, já tinha um tempo, e que ele julgava ela como que ela foi covarde em deixar ele e mais 2 irmãos e o pai. E dele sentir aquele alívio dele falar isso, ele voltou a dormir normal. Aí com isso você vê assim, que foi bem positivo essa intervenção que eu fiz, sem saber que eu estava trabalhando com hipnose. Depois do curso seu, do curso que a gente fizemos junto, e que eu entrei para o movimento, aí o que eu fiz? Para me ver o meu potencial, eu fiz convite para 3 pessoas diferentes, de cidades diferentes, para me dar 6 sessões da hipnose, porque através dela eu queria uma avaliação minha. Aí eu fiz com 2 de Belo Horizonte, um de Congonhas e outro de São João del Rei. 4 pessoas de cidade diferente, para quê? Para me ver a opinião de cada um. E o resultado foi tão positivo que uma dessas pessoas foi tão engraçado que na hora que ele estava no momento, né, do transe ali na hora da regressão, desceu. Na parede, desceu ai, fugiu o nome. O estabilizador da luz que estava em cima, caiu na parede e o cara imaginou que ele estava pescando com o avô dele. Ele estava vivendo aquela cena com o avô pescando. E de descer fez aquele barulho, ele achou que estava chovendo e estava num rancho de sapé e o vento começou a tocar aquele sapé. E dele falando, o cara ficou super sério o tempo todo. Eu fui tirando print, que eu gosto de tirar print dos pacientes para me ver como ele ficou antes, durante e depois. E aí na hora que acabou ele virou para mim, cara, isso aí foi incrível, porque eu presenciei, eu no rancho com meu avô, um vento, a chuva lá, derrubando o vento tudo. Eu falei, derrubando? Fez uma zoeira que eu vi na hora que caiu. Mas aí eu fui e falei com ele, não, avô, não precisa se preocupar não, que aqui nós está seguro. Aí eu falei, então olha para trás. Na hora que ele olhou para a parede, ele viu o estabilizador do lado dele, que não sei como não caiu na cabeça, e ele estava tão concentrado que ele nem percebeu que estava caindo atrás dele. Para ele estava vivendo aquele momento com o avô na roça. E aí, com isso aí, com esse cara, eu falei, poxa, eu tô na direção certa. E sem falar, 2 pessoas de Belo Horizonte também, que elas estão online aí. E elas também foi gente que eu ajudei pra caramba em relação a isso. Uma delas, a filha dela, que tem problema seríssimo de ansiedade. E com isso aí, foi bem transformador, entendeu?
foi muito transformador na minha vida e eu pude acreditar nesse potencial que eu tenho de ajudar as pessoas através da minha fala. Que coisa boa. E olha que legal isso, gente. Pensa isso. O Márcio, e em um curto período de tempo, uma pessoa que teve desafio, inclusive, para conseguir verbalizar no passado, e ele hoje trabalha com a comunicação, usando da fala, usando da não verbal, que é os toques. Por exemplo, quando se fala de hipnose, tem gente que falou, ah, mas eu uso a hipnose depois ou antes do toque. O próprio toque é uma forma de hipnose. Mesmo que você não fala nada, você está conduzindo a pessoa para um novo estado de hipnose. A fala é só um bônus. Tão importante quanto a parte da fala, é importante a parte não verbal. Desde a sua fisionomia, a sua fisiologia por dentro. Isso conduz novos estados. Tem gente perguntando aqui, ó. E teve gente que está curioso aqui, perguntando como que funciona essa questão, por exemplo, uma regressão. Explica para o pessoal um pouquinho como que é um trabalho com a regressão, para o pessoal entender. Olha, a forma que eu trabalho é de que jeito, Romani? Como está sendo online, em chamada de vídeo pelo WhatsApp. Porque a partir do momento que eu começo a ter o contato com você, eu gosto de olhar no seu olho. E olhando no seu olho, você vai vendo a fisionomia da pessoa, como que tá, igual no caso você entre um pouquinho em regressão, quando você era criança. Se eu ver que tem algum trauma, você vai começar a chorar sem perceber. Você vai ficar com aquele sofrimento no rosto, coloração dos seus lábios pode mudar, e aí aquela cena some da sua mente, eu te jogo para outra cena, aquela cena alegre, aquela cena feliz. E quando você está naquela cena feliz, eu já te conduzo para aquela cena da sua mente quando você era adolescente. Porque aí você já deixa de ser criança, passa a ser adolescente, e depois, com o decorrer do tempo da hipnose, eu já te jogo na fase adulta, se você for casado no dia do seu casamento, nascimento do seu primeiro filho, porque você tendo esse acompanhamento da sua vida, você vai saber qual ponto que você precisa ser tratado. E muitas coisas, igual no caso da regressão, muitas vezes os outros acham, né, Romane? Ah, eu vou fazer hipnose se eu não voltar, se eu fazer hipnose se eu ficar dormindo. Poxa, você vai dormir se você quiser, não é necessário. Nem fechar o olho não é necessário. É só você dar uma desligada no que está acontecendo ao seu redor, você simplesmente prestar atenção na minha voz e deixar que eu conduza você. E sem medo, porque do mesmo jeito que eu vou te levar naquele caminho, naquele processo de recordação de quando você era criança, cena que tenha sido esquecida, eu vou te trazer do mesmo jeito que eu te levei, de uma forma melhor. Porque você vai voltar de uma forma mais leve, tirando esse peso aí dentro de você. Quantas pessoas que carregam a dor de talvez não ter pedido um perdão, ou de ser perdoada por alguém. E através da regressão a gente consegue fazer essa reconstituição de imagem na sua mente e que você possa se sentir perdoado e sentir essa leveza. E olha que legal, gente. Percebe isso. Essa é uma técnica possível. Tem várias técnicas possíveis. A regressão volta em momentos e trabalha esses momentos, dando novo significado a, ou trazendo coisas boas de. É importante entender isso. A gente, nossa, eu queria passar por uma regressão. Todo mundo já faz regressão todos os dias. No momento que você lembra o que você comeu no almoço, você está fazendo uma regressão. A diferença é que no processo terapêutico, com a hipnose transformacional, você vai trabalhar momentos específicos que possam ter alguma relação com coisas que podem estar acontecendo no presente. Vamos supor, a pessoa está travada para se comunicar em público, ela não está conseguindo, e de repente eu pego e levo ela para situações para dar novo significado, e aí ao ressignificar, ela melhora a comunicação agora no presente. A mesma lógica, isso pode ser com outras coisas. Por exemplo, isso pode ser usado dentro da clínica, mas você já usa a regressão no dia a dia o tempo todo. A questão é que tem estrutura, tem metodologia para fazer isso de forma a gerar transformação mais profunda. E aí, quem vai participar do treinamento gratuito, inclusive, vai me ver ensinando toda essa metodologia de forma gratuita. Lá no link da minha bio do Instagram, tem o link para vocês se inscreverem. Vocês não só vão me ver fazendo atendimentos na prática com pessoas reais, que eu não sei o que vai acontecer, quanto vocês vão me ver destrinchando cada passo do que foi feito lá. Para quem fizer a inscrição no link que está na bio do Instagram, ou para quem estiver assistindo gravado, procura aqui na descrição que deve estar por aqui também. Beleza? E recado importante, só vai ser gratuito, para quem quiser ver, vai ser só gratuito esse treinamento que eu estou falando,
que é um treinamento onde eu vou mostrar as técnicas, onde eu vou fazer as intervenções e todo o passo a passo para quem participar ao vivo. Vai ser do dia 2 ao dia 5 de agosto para quem está assistindo essa aula agora, se você está assistindo. E não é dia 2 a 5 de agosto ainda, dá tempo de você poder se inscrever e participar gratuitamente. Depois essas aulas vão para dentro do Movimento Transformacional, que é a comunidade onde tem todos os treinamentos do Instituto Romani, da qual o Márcio hoje faz parte. E por que eu faço isso? A gente faz isso justamente porque é uma forma de ajudar pessoas. Por exemplo, o Márcio. Márcio, você sabe disso, com aquele treinamento do curso gratuito, já não dá para ajudar muita gente, transformar vidas com o conteúdo ali? Com certeza, não, sem dúvida nenhuma, Romani, porque você, igual eu te falei no começo, você dá a sua essência nesse curso. E através disso você demonstra o amor que você tem em ajudar as pessoas. Porque não é só porque um curso é gratuito que não vai ter uma qualidade. Você já sai dali apto para qualquer atendimento. Só depende de você. Como se diz, ele te dá a receita, né, Romano? Você dá a receita. Basta eu acrescentar os ingredientes. Tem gente lá que do primeiro dia para o segundo dia já está atendendo, já está fazendo intervenções. Tem gente que com o primeiro dia já se sente transformado. E por que então tem algumas pessoas que entram para o movimento? É justamente esse desejo de evolução permanente. Porque imagina isso, é como se você chegasse na livraria e se eu te desse um livro gratuito, eu posso te dar o livro completo. Se você gostar daquele livro e quiser ter acesso a toda a biblioteca, porque eu tenho vários outros livros, você pode vir para o movimento, onde você tem todo acesso a tudo que o Instituto Romani oferece, que é a mesma lógica. Você vai, não é porque você fez o ensino fundamental que não existe o ensino médio, não é porque você não fez o ensino médio que não existe uma faculdade, não é porque você fez a faculdade que não existe uma pós-graduação e diferentes pós-graduações. O treinamento nunca acaba, isso que é maravilhoso. Eu gosto de dizer que quem está pronto é o cara que já pode morrer. Nós estamos em evolução permanente. E o legal é que o movimento é uma família de pessoas que se ajudam muito. Ó, mas o primeiro passo que eu recomendo muito, quem está assistindo essa aula, vai no link da minha bio, vai ser gratuito agora. Eu garanto para você que você não encontra nem curso pago que oferece o que nós vamos oferecer gratuitamente. Vão ser 5 dias de formação gratuito. A maior parte dos cursos pagos nessa área de hipnoterapia são de 2 dias, um final de semana. Esses serão 5 dias. Além desses 5 dias, vão ter materiais complementares para quem quiser poder estudar. Além disso, tem essas aulas que estão acontecendo agora todos os dias para você poder tirar dúvidas, para você poder interagir aqui, ver vários temas diferentes para ir aquecendo para o conteúdo que vai vir do curso de hipnose transformacional. E depois tem aulas durante o curso para você tirar dúvidas também às 2 horas da tarde. O curso ele acontece às 7h30 da noite, beleza, pessoal? Então, quem ainda não está inscrito, vai lá no link da bio. E, Márcio, você pode compartilhar também aí. Teve alguém que você já ajudou? Opa. Só um minutinho, Romani. O Fabiola, você colocou aí a respeito do seu filho de 11 anos. Se você quiser conversar a respeito dele comigo, será um prazer em ajudar, tá? Pode entrar em contato, tanto faz no meu WhatsApp como no Instagram aí. Pode contar comigo. Pode falar, Romani. Opa! E Márcio, você tem alguém que você já ajudou, assim, a superar ou algum medo, algum trauma que você falou assim, nossa, Já. tem essa... Compartilha aí essas histórias com Já a é gente. um paciente meu. Ele separou da esposa e tinha muito medo de novo relacionamento. E não só a perda da esposa, que foi de um jeito um pouquinho mais dramático, ele perdeu o emprego dele, que pelo jeito ganhava muito bem, e ficou sem chão. E simplesmente o cara já tem uns 3 a 4 anos, que praticamente estava quase desempregado, ganhando muito pouco, e não tinha aquela condição de trabalhar direto, porque ficou muito depressivo, muito ansioso, e ele abriu uma coisa própria. E só que ele, nesse negócio que ele abriu próprio, mesmo ele vendo que estava tendo uma condição dele crescer, ele não estava acreditando nele, Romano. Ele não tinha aquela coragem de encarar o serviço a semana inteira. Se ele trabalhava 1 ou 2 dias da semana, já ficava dentro de casa, porque ele não tinha aquela coragem de encarar um trabalho. E através da sessão com hipnose, ele já entregou vários trabalhos, que estava agarrado na casa dele, na oficina dele. E através disso ele entregou vários, tem outra expectativa de vida, tá dando super certo no novo namoro dele. E a vida dele, o olhar dele, o jeito dele tá muito mais leve. E igual ele fala comigo, poxa, se eu não tivesse vindo aqui em você, o medo que eu carregava
essa angústia que eu carregava, o medo de dar errado, era muito maior do que a capacidade que eu tinha de conseguir as coisas. Aí com isso aí dá pra você ver. E tem uma colega nossa também, parceira de missão, que ela começou atendendo bastante de gente, pelo que ela me falou, e ela travou com medo de dar continuidade. Aí a gente começou um tratamento junto nós dois. Semana passada ela já conseguiu até fazer uma live, ela conseguiu falar através dessa live. E porque pra gente estar aqui é um desbloqueio muito grande, porque pra você chegar e falar, você não sabe se você vai falar para uma, duas pessoas, igual a gente chegou aqui em quase 160 pessoas. E para você colocar o seu trabalho, colocar sua cara a tapa, cara, porque você tem um conteúdo legal para você oferecer. E essa parceira de missão, ela estava com uma ansiedade, uma depressão muito profunda. E através dessas sessões comigo, ela conseguiu voltar ao campo de trabalho e voltar a fazer essa live aí. Cara, parabéns, fico muito feliz de saber que você está ajudando pessoas e ressignificando. E olha, ó, vocês viram que legal? Membros do movimento transformacional se ajudando, isso também é maravilhoso. Somos parceiros de missão. Teve gente que falou ali de fazer live também comigo. Ó, quem quiser ainda poder fazer live comigo, primeiro quesito, tem que ser membro do movimento transformacional, porque eu honro principalmente as pessoas que estão junto comigo nessa missão. Segundo, se você tiver alguma boa história para compartilhar, eu vou amar ouvir as suas histórias. E Márcio, você pode compartilhar, seja alguma coisa que você fez que está dando certo, seja na sua vida pessoal, que você ajudou alguém, que seja você com você mesmo ou você ajudando outras pessoas. Eu amo ouvir esse tipo de história. E Ô, Márcio, Romano, Oi? Pode falar. eu quero saber também sobre esse ponto o processo de transformação do Márcio. Por exemplo, o que você acha que são as habilidades emocionais, o autoconhecimento, a ressignificação que o Márcio precisou ter para poder sair de uma situação de gari de rua para hoje estar transformando vidas? Ô, Romano, a primeira coisa é o quê? Você acreditar no seu potencial. Porque se você mesmo não acredita em você, tudo que você vai fazer vai dar errado. Porque se você for olhar, tem mais gente para te falar que você não pode fazer aquilo, que você não consegue, do que alguém chegar perto de você e falar, vai em frente. Vai em frente, porque se você tem essa vontade, você consegue. E muitas vezes, muita coisa para muita gente dá errado por medo. Por medo de dar a cara a tapa, por medo de encarar a realidade da vida. E deixa, como se diz, ficar aquela coisa... Aí fugiu o nome aqui. Igual eu era gari, eu poderia ter ficado sem gari. Moro num lugar pequeno, onde que eu tinha meu salário, dava para me viver bem, com um salário só, sem ambição de viajar, sem planos de subir na vida, e eu ia apenas ficar sendo gari. Eu precisei de perder minha voz, de levar esse choque de realidade, para quê? Para me acordar, porque eu posso ir muito mais além do que eu imagino. E eu tenho certeza que na área da massoterapia, agora da hipnose, está sendo apenas o começo, Romano. Eu sei que eu ainda vou muito mais longe do que eu imagino, porque tem hora as pernas da gente é curta, pelo tamanho do passo que você pode dar. E a primeira coisa é você acreditar em você. Você acreditar que não importa se os outros vão falar, se você fala bem ou se você fala errado. Se o estilo de vida que você já teve ou que você tem, o que você faz da sua vida não importa. O importante é o profissional que cresce dentro de você. É a pessoa que você é e que você pode ajudar. Quantas pessoas que vai aparecer na sua frente. Porque através, como diz o Instituto Romani, eu que moro hoje, que eu estou em Joselândia, Santana dos Montes, um lugar bem do interior, você vê, hoje eu consegui atender gente de tão longe, igual lá de, igual eu te falei, Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esqueci o nome da cidadezinha perto de São Paulo, e BH, Congonhas. E se não fosse através disso aí, do que você passou naquele conteúdo gratuito, e que me acendeu isso aí, que eu vi a possibilidade que eu tenho de ajudar. Não só ajudar aqui dentro da minha casa, como eu ajudo a minha mãe, os pacientes meus que vêm aqui, outros pacientes meus que já tá aí junto com a gente aí online. Isso aí, como se diz, é só o começo. Eu sei que a gente vai muito, muito mais longe. E esse convite que você fez para mim, Romano, eu sei que isso aí vai abrir um leque na minha vida, porque a gente tá falando igual a gente tá aí agora,
para mim era um desafio muito grande, porque aquele sábado, Você já tinha feito live antes? não, a única vez que eu falei com mais gente foi aquele dia com você, naquele sábado, e teve um dia também que eu tinha feito um curso de aurícula e eu tinha ajudado um paciente vizinho meu aqui, através da aurícula. Eu conversei com um professor, contei a história que tinha acontecido, que eu tinha ajudado esse cara durante a noite, que ele tinha dado um infarto, e através da aurícula eu dei uma harmonizada na pressão dele até levar ele para o hospital. E aí ele foi, me julgou ao vivo também, assim, no estalar de dedo, mas foi poucos minutinhos mesmo, foi só para falar a história. Mas agora falar mais tempo e ficar cara a cara com você, sim, vendo tantas pessoas conhecidas, igual tá aí, é a primeira vez, Romane. Oh, parabéns! Olha que legal isso, gente. E vocês estão vendo o quanto é transformador, o quanto, ó, às vezes a gente fica esperando enxergar a estrada toda, mas caminha os primeiros 20 metros, que aí na hora que caminha os primeiros 20, você consegue ver a próxima curva para caminhar os próximos 20, e aí você caminha os próximos 20. Você tinha ideia que você, por exemplo, estaria falando aqui uma aula online para mais de 100 pessoas? Você tinha ideia que isso ia acontecer naquele dia que você era gari e estava varrendo o chão lá atrás? Você já tinha imaginado isso? E outra, Olha, o que significa o movimento transformacional para você, Márcio? olha, Pode Romane, falar. naquela época eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente, eu queria, como se diz, julgar isso aí. E eu usava muito de que forma? Eu montei um grupinho de teatro, aqui onde que eu moro. Aí na época eu era gari e eu era secretário paroquial. E na igreja a gente montou um grupinho de teatro. Mas quando eu fui fazer os primeiros teatros, foi quando a minha voz que eu perdi minha voz. E eu ainda lembro que foi no dia, se eu não me engano, campanha da Fraternidade de Pessoas Idosas. Eu tinha vestido bem de idoso mesmo e entrar na igreja e eu sem fala. Muita gente achou que eu estava encarnando o personagem, mas eu estava com muita dificuldade para respirar, para falar. E aí eu vi que aquele, como diz, aquele sonho meu ali já estava sendo fechado antes mesmo de começar. E aqui na rua, igual eu te falei, quando eu varri a rua, se você vê o tanto de pessoas que chegavam perto de mim e falavam que há mais tempo era 4, 5 pessoas para fazer o serviço que eu fazia sozinho. Eu já tinha uma gratidão imensa de você conseguir manter a rua limpa para, como diz, você chegar, poxa, a rua tá limpa, eu que limpei. E aí depois, igual você falou, você vai, passa o tempo, morei fora um tempo, voltei de novo para cá, e de você voltar, olha quantas pessoas que eu estou ajudando aqui sem nunca imaginar que eu poderia fazer isso. Ganhando meu dinheiro dentro da minha casa, ajudando pessoas, alívio de coluna, alívio de dores emocional. E aí você para, igual você falou, olha como esse movimento, como diz, transformou a minha vida. E eu achei legal um depoimento aqui, ela é até minha sobrinha, ela, não sei se você consegue ver aí, Larissa Gonçalves, que ela fala aí que eu ajudei ela. Romana, essa menina, ela usava 3, 4 calças, com vergonha que ela era muito magra. E através da massagem, da hipnose, eu ajudei ela, e hoje ela consegue vestir short assim, que é short bem curtinho, que de vez em quando eu fico até mexendo com ela, de uma boa. Aí com isso aí, com esse depoimento dela, dá pra você ver a diferença que você vai fazendo na vida das pessoas. Não só de gente de fora, mas de gente de dentro de casa. E olha que lindo isso, gente, porque serve como estilo de vida mesmo. Eu posso usar com familiares, eu posso usar comigo mesmo para me transformar. Olha isso, tirar os bloqueios de fazer live assim por diante, ou trabalhar profissionalmente. E o que significa esse movimento transformacional para você, Márcio? O que significa o movimento para você? Ô, Romane, significa vida nova. Significa esperança, autoconfiança se for aumentando cada dia mais. Porque o movimento você transmite algo que eu convivi na saúde mental. Eu trabalhei quase 2 anos e meio na saúde mental e hoje, sendo membro do movimento transformacional, você veja quantas pessoas você poderia ter ajudado lá dentro através de uma sessão de hipnose. Quantas pessoas lá viviam chorando de algo que aconteceu no passado, sentindo culpada, que ninguém talvez acreditava nisso nela. E você estava lá dentro, você vivia aquilo e você não sabia a forma que você poderia ajudar. E agora hoje, com o movimento transformacional, pela experiência que eu já adquiri nesses 2 meses, cara, não tem preço. Não tem preço você, através da sua palavra, você ajudar a pessoa a sair daquela depressão, sair daquela ansiedade, sem remédio.
simplesmente como uma regressão e ela vê o que está causando de errado. Se é, como se diz, um esposo que não vai bem dentro de casa, ou esposa que não está muito legal, poxa, para que está amarrado naquilo ali? E com medo de uma vida nova, com medo de progredir na vida, você acaba ficando preso a uma pessoa por medo de você não dar conta. E você veja que você, como se diz, vai acabando o dia a dia, você está ficando velho. E aonde que está a sua felicidade? Aonde que você possa encontrar isso? Através da hipnose, você ajuda a pessoa. Você ajuda a pessoa a pensar um pouco mais nela. Em vez de você pensar no outro, você tem que pensar em você primeiro. Você tem que se amar primeiro. Porque o que adianta eu gostar de alguém, eu amar alguém, e se eu não me amar? E eu deixar de fazer algo que eu gosto, porque eu vou pensar o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. E quem está te ajudando? Ninguém. É você e você. Então, cara, esse movimento transformacional é isso. É você encarar e saber lidar com as suas emoções, porque você tem que estar preparado para você mesmo. Porque como eu vou te ajudar se eu não me ajudo? Isso é ser transformacional. Isso é ser um movimento. Parabéns, Márcio. Fico muito feliz. Muito obrigado por compartilhar todas essas histórias. E, Márcio, se tivesse uma mensagem que você pudesse deixar assim para todo mundo ver, qual mensagem que você gostaria de deixar para que as pessoas acordassem de manhã e vissem essa mensagem? Tem alguma que você pensa aí? Com certeza, é uma que eu gosto pra caramba. É, é uma mensagem no qual você... Aquela ditado. É, nada morre em sonho. Quando o coração quer, o braço busca. Porque a verdadeira felicidade só encontra quem não tem medo de se arriscar para ser feliz. E através disso já entra aquele pensamento seu, Romani. O mundo hoje está melhor. Mas quem mudou fui eu, não foi o mundo. Cara, se você acredita e se você busca atrás dos seus sonhos, eles acontecem. Não precisa de você sair perguntando uma ou duas, três pessoas o que acha. Vai em frente. Porque se eu tivesse seguido o conselho dos outros quando eu fui para a área da massoterapia, eu ainda estava dentro de casa sem ganhar nada. Porque muita gente falou comigo, você vai gastar dinheiro para quê? Para você ficar alisando os outros e não saber o poder que tem uma massagem para aliviar dores. E aí eu acreditei nesse potencial e fui, e assim foi o mesmo caso seu. Quando eu entrei pro movimento, quantas pessoas falaram comigo, você já ganha dinheiro com massagem, por que você vai investir em outra coisa? É porque eu queria mais. Queria mais no qual onde minhas mãos não chegam, a minha voz está chegando. Muito bom, Márcio. Márcio, quero te mandar um abraço aqui. Ó, gratidão. Quem quiser acompanhar o Márcio, eu vou deixar o Instagram aqui do Márcio na descrição dessa live também. Quem quiser pode mandar mensagem para ele depois, conhecer mais sobre o trabalho. E, pessoal, eu vou fazer uma postagem que vai sair agora. E eu quero que vocês escrevam na postagem quais os insights você teve com essa aula de hoje. Vai ser uma postagem bem legal, mas depois eu quero ver o seu comentário também, quais os insights que você teve lá Tamo junto. dessa live de hoje. Vai sair um desenho que foi feito aqui, a live acontecendo, o pessoal preparando. Vamos ver lá o que vai sair. Acho que vai ficar coisa boa. E aí vocês Com coloquem certeza. quais foram os insights que vocês tiveram ao ver esse conteúdo. E vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Esse é o movimento transformacional. Quem ainda não está inscrito no curso gratuito, ainda dá tempo. Se prepara para vivenciar um profundo processo de transformação na sua vida. Se prepara para levar os seus atendimentos para um próximo nível. Vai lá no link da bio, se inscreve agora. E, Márcio, um grande abraço para você. Tudo de Ô, bom. Mani, Tem algum ô, recado Mani, final que você quer deixar para o pessoal? cara, brigadão mesmo e te falo, quando você precisar de mim, estou à disposição sempre que precisar, porque, igual você falou, sozinho a gente não faz muita diferença, mas junto a gente faz desse mundo um mundo melhor. Quero agradecer a todas as pessoas aí que me conhecem, que estavam aí na live, que estavam aí para dar esse apoio, que conheceu melhor o meu trabalho, que mesmo convivendo com a gente, talvez não tinha nem noção, o poder que é o poder da hipnose. E estou à disposição mesmo, pode entrar em contato comigo até no meu WhatsApp ou no Instagram. E, Romane, gratidão e valeu, cara. Obrigadão mesmo.
Tamo junto. Abraço, pessoal. Até amanhã, 2 horas. Estamos aqui juntos mais uma vez. Tudo de bom. Vamos juntos fazer esse lugar melhor. Valeu. Vai lá na foto agora e coloca os insights. Abraço.